Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos mais um vídeo aqui, um debate do padre contra o protestante, né? Sobre o purgatório. Eu só vou colocar a visão do protestante, porque a visão do padre a gente sabemos, que é a visão do magistério. É simples entender isso. Já foi definido ali nos cursilhos. O Catecismo 1031 já nos ensina. O purgatório é um dogma de fé e oficializado pela igreja, que tem respaldo bíblico, tradição, magistério e escritura. Esse é o nosso foco e a nossa visão. Nós somos guiados pelo magistério, que interpreta a escritura, certo? Não sei se me fiz entender. Continua incongruente porque os demais pecados, não é a blasfêmia do Espírito Santo, que nunca jamais tem perdão, eles podem ser perdoados através do arrependimento até a vinda de Cristo. Né? Acontece a ressurreição dos mortos, o arrebatamento. Né? Então até lá tem arrependimento nesse sentido. Agora arrependimento no século futuro, que Cristo fala aqui, na eternidade... Já começou errado o debate, porque Mateus 12, você pega aqui 12, ó. 31, por isso, eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, ó. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Todo pecado, toda blasfêmia contra o Filho do Homem, contra Jesus, contra Deus, será perdoado. Mais uma coisa, contra o Espírito Santo, jamais terão pecado. A visão do protestante, a blasfêmia do Espírito Santo tem perdão até a vinda de Cristo. Meu irmão, a Bíblia é bem clara. Sim, você pode blasfemar o nome de Deus, você pode blasfemar Cristo, etc. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, que assiste a igreja, então se você blasfema contra a igreja, está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, meu irmão, não vem com essa tática, essa malícia protestante, porque a Bíblia já nos dá esse respaldo. Ó. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Ó. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão, nem nesse século, ó, nem nesse século aqui agora atual, e nem no século vindouro. Que é esse século vindouro? A vinda de Cristo. Olha só que interessante. Então, meu irmão, não vem com essa tática pra cima de nós, não. Eu não sei que esses padres, eles prezam entrar um debate com um cara que não acredita no purgatório. Não tem como ter arrependimento lá, perdão de pecados, porque já vai estar na eternidade. Os eleitos já vão estar gozando da eternidade. Então não tem como ter purgatório, por exemplo. Purgatório, ele é presente, ele não é futuro. Não tem como existir um purgatório, por exemplo, na eternidade. Tem que ser presente. Ok. Padre. Esse até a vinda de Cristo, ele precisa ser bem compreendido também, né? Porque o até a vinda de Cristo, ele se dá em duas realidades, em uma realidade temporal e uma realidade atemporal, né? Então, nessa realidade temporal, nós temos os tempos, né, os momentos em que nós podemos nos arrepender, né? Mas na realidade atemporal, é a própria misericórdia de Deus que nos alcança, né? É a própria misericórdia de Deus que nos alcança. Então, se nós morremos com algum pecado que não fere a nossa amizade com Deus, então nós entendemos, nós católicos, né, entendemos que Deus pode sim perdoar todos os pecados, inclusive aqueles que nós, né, não tivemos tempos de nos arrepender na história, no século presente, tá? Isso de alguma forma me faz lembrar Mateus 19, 25, se não me falha a memória, quando Jesus vai dizer umas palavras duras, né, falando sobre a questão do rico entrar no reino dos céus e tal. E aí o pessoal pergunta, mas quem vai ser salvo? Então quem vai ser salvo, né? E Jesus diz, olha, para os homens essas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Por isso que, de certa forma, quando a gente tem ser revogado, a gente vai entrar em outro assunto, que é a questão da canonicidade. Enviou a Jerusalém ser... Quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão,
ele manteve esses deuterocanônicos. Isso aí não foi retirado na época. Ressuscitar seria supérfluo. Já tá saindo e fora do tema. Ao todo, né, rezar pelos mortos. Mas se considerar... Vou dar só uma palhinha aqui, só pra gente entender o que, ó. O cursílio, catecismo, pra gente entender. O padre tá explicando certinho. Mas o que os protestantes acreditam é na escritura. Para eles, tanto faz os documentos da igreja, os cursílios, os primeiros cristãos, etc. Para eles o lema é a reforma protestante. Somente Deus a glória, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente só a escritura. Esse é o lema. Ele vai tratar mais para frente. Olha só. Catecismo 1031. Olha só. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, ó, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos cursilhos de Florença e de Trento. Olha só. Fazendo referência a certo texto da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Olha só. Engajada onde? Em 1 Coríntios 3. O purgatório, eu, servo Roberto, ele é um ato de misericórdia de Deus. Olha só. 13. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém, passando alguma maneira através do fogo. Olha só. Então, tem pecado que tem perdão. E tem pecado que não tem perdão. Como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O cara falou que tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Olha só. Usei de um site aqui, Veritas Splendor, um site católico. Lá no... Olha só. Uns pais da igreja, em 185 a 232, ó, Orígenes de Alexandria. Ano 185 e 232. Lá na igreja primitiva, fogo purificador. Ó, fala da igreja primitiva. Ó, fogo purificador, porém, esse fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela constituiu. Madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos desenvolve o primeiro de nossa grande obra. Orígenes de Alexandria falando do fogo purificador. Ó. A igreja primitiva em 185 e 232. Tertuliano de Cartas, ano 213. Ó. A fiel viúva ora pela alma de seu esposo. Súplica por ele nos repouso interno. E na participação da primeira ressurreição, oferece orações no aniversário de sua morte. Olha só. Vê se eu acho aqui a segunda. Sua morte. Olha só. Oferecendo o quê? Oração à alma do seu esposo que morreu lá no aniversário de sua morte. Quem está falando sobre isso aqui, ó, Tertuliano de Cartas, ano 213. Tem outra parte aqui, mas eu acho que eu perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu perdi, mas dá para entender. Agora, ó, São João Grisóstomo, ano 402, fala também
Agostinho de Hipone, ano 411. O sermão 159,1 fala também. Então, os pais primitivo fala do purgatório. E o Cursilho oficializa. E nos remete e nos ensina. Porque nós somos guiados pelo magistério. Efésios 3, divino universitário deveria ser conhecido pela igreja. Claro que os caras vão discordar, porque os caras se revoltaram contra a igreja. Que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, né, a fim de que fossem Segundo Macabeus, absolvidos está de seus pecados. Aqui é o que o texto diz, né, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados, né. Bom, como eu dizia, este livro, né, do Antigo Testamento não está presente na Bíblia. Agora que vem a confusão. Bíblia protestante, né, faz parte ali daqueles chamados 7 livros que foram escritos em grego e são assumidos pela igreja desde um primeiro momento, mas que com a reforma são retirados, né? Mas essa literatura, é interessante, né? Essa literatura, ela era utilizada... Mas ele faz isso olhando para o... É seguir o padrão de Jerônimo que ele Porém, queria. o Lutero, que é o pai da reforma, e traduziu a Bíblia para o alemão, ele também... O debate é com quem? É com o apresentador ou é com o Juan? Eis que você entra nessa linha de raciocínio dos caras. Os caras não acreditam na igreja. Eles acreditam na reforma do pai protestantismo, Martinho Lutero, que tirou os 7 livros e amputou muitos livros também. Bem traduz esses livros. Também Então, traduz. não é exatamente que Ele fala, mantém como uma espécie de apêndice, né? Ele não mas ele faz isso olhando para o próprio É São Jerônimo que Jerônimo, ele fazia isso, né? Jerônimo ele não reconhecia esses textos como inspirados, mas bons para leitura, né? Pois bem, o padre ele usou, segundo Macabeus 12, São Jerônimo, no final de sua vida, ele diz assim que toda a escritura sim é inspirada. Quando ele estava traduzindo, ele usou esses 7 livros, ele não acreditava que era inspirado. Mas no final de sua vida, cata um vídeo lá do diácono João Vitor explicando lá, refutando Lucas Bonzoli, ele fala sobre isso e mostra os documentos. No final de sua vida, São Jerônimo, ele declara que toda escritura é inspirada. Reconhecendo que todo livro, todo, completo, inclusive o 7, é inspirado. Certo, protestante? Não vem com essa tática, com essa malícia pra cima de nós, não, que a gente conhece a história. Do jeito certo. Não do jeito que vocês querem, não. A briga aqui é se provar o purgatório. Tanto nem o padre provou e nem o protestante provou nada até agora. né? Só que tem muito, eu acho um problema gigantesco usar esse texto para poder embasar um purgatório. Porque, segundo o catecismo católico, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno, né? E a idolatria é um pecado mortal. E aqui no versículo 40 de 2 Macabeus 12, fala que esses que foram mortos eram pessoas... Pecado mortal é contra o Espírito Santo. A idolatria não é um pecado mortal. Você pode se arrepender e voltar para adorar o Deus vivo. E aí? Tem diferença? É interessante, pô. Porque os caras não querem aceitar. Pecado mortal é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fosse então aquele que se prostituiu, afeminado. Paulo fala. Acaso, se já foi isso, etc. 1 Coríntios 6 ali, se você meditar, agora se converteu. Tem diferença entre pecado mortal e pecado que tem perdão. Idólatras. E eles morreram por causa da idolatria. Você entende? Então, é meio
contraditório o catecismo embasar um purgatório em cima disso, sendo que eles morreram em pecado mortal, e segundo o próprio catecismo, o pecado mortal, a pessoa que morre em pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Quem vai para o purgatório é os que cometem pecados veniais, né? Então não há o que se falar aqui também em... Êxodo 32 ali, ele está no pecado mortal, adorando o bezerro. Somente o sacerdote Arão. E aí depois, o que aconteceu? Se arrependeram, voltaram para a aliança. O pecado mortal, Mateus 22, ou Mateus 12, 32. É blasfema contra o Espírito Santo. O venial é o pecado que tem perdão. Pecado que não te leva à condenação para o inferno. Tem diferença. O cara já está distorcendo o texto, por quê? É debate protestante. Você está na linha do inimigo. Purgatório. Eu acho uma contradição enorme aqui do próprio catecismo católico. Padre. Eu acho que aqui a grande questão está na intenção daqueles que ficam, né? E por isso a igreja desde muito tempo, desde muito cedo, sempre rezou por aqueles que morreram, né? E incluía seus nomes nas liturgias, né? Exatamente para que Deus pudesse alcançá-lo com sua misericórdia. Nós nunca perdemos a esperança na misericórdia de Deus, né? Então, para nós, mesmo após a morte, Deus pode agir com sua misericórdia nos alcançando, né? E temos alguns outros textos também. Olha, mas que podem nos ajudar. essa esperança, né? Nunca temos que sempre apostar, né, na misericórdia de Deus, não sei o que lá, beleza, tá bom. Mas é uma questão carente de textos, né? Então, essa questão do purgatório, porque o senhor apresentou aí O padre falou muito sério. A esperança, porque o que arde sobre as almas desses falecidos? O sangue de Cristo. Eu só peguei 1 Coríntios 11. Essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos, muitos mortos. Olha só. Interessante. Porque em Tiago 2, 13, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Olha só. Voltando aqui ao pensamento. É simples, cara. A idolatria tem perdão. Você pega em 1 Coríntios 6, ó. 6, 9. Acaso não sabeis que o injusto não hão de possuir o reino de Deus, ó. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, ó. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos. Ó. Os ladrões. Aquele ladrão lá na cruz se arrependeu. Hoje estará comigo no paraíso. Então, tem que ter arrependimento. O idólatra tem que ter arrependimento. O injusto tem que ter arrependimento. Os impuros, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, tem que ter arrependimento. Ó. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ó. Agora, a receita. Ao mesmo, Paulo matou. Foi salvo, se arrependeu, mudou de vida. Ao menos alguns de vós têm sido, mas foste lavado, mas fostes santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Ó. A purificação, ao arrependimento, a conversão, que o sangue de Cristo nos lava. Só não tem perdão. Mateus. Não é tudo Bíblia? O apresentador está questionando o padre. Mas padre, isso não fundamenta na Bíblia. O purgatório é fundamento na Bíblia. A misericórdia de Deus triunfará sobre o julgamento. Não é só a escritura. A salvação não está só na escritura. A salvação vem através da igreja.
A verdade vem através da igreja, pelo magistério a quem foi confiado. Olha só. 31, 32. Por isso eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, ó. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não serão perdoados, ó. Todo pecado, idolatria será perdoado. Todo pecado, mas só menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem serão perdoados. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Olha só. E o purgatório é totalmente base bíblica. Como define o cursilho ali. Que está na Escritura. Nós temos uma diferença de vocês. Nós acreditamos na só na Escritura, sim. Mas com a interpretação e o ensinamento do magistério. Eu não sou auto-intérprete da Bíblia. Tem o magistério. Tem os cursivos que definem essa dúvida. A Santíssima Trindade. Vocês reconhecem. Vem da onde? Do magistério. E você rejeita o purgatório? O purgatório é um ato de misericórdia. Porque São Judas Macabeu fez aquele sacrifício? Porque não tinha igreja ainda. Foi um sacrifício expiatório pelas almas dos mortos, como ali em Levítico, se eu não me engano, 4, fazia expiação, o Kippur, sacrifício pelos vivos. Hoje nós temos a Santa Missa, como diz lá em 1 Coríntios 11, olha só, 30, essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos e muitos mortos, olha só, o sangue de Cristo que arde sobre a alma dos falecidos, que estão no purgatório esperando alcançar a graça. Como diz São Pedro, em 1 Pedro 3,19, foi pregar aqueles que estavam ali no cativeiro, que era julgado a maneira como estava vivo, em 1 Pedro 3,6. Foi pregar, olha só, como tem base bíblica, sim, o purgatório. Cristo foi pregar no inferno? O inferno já está condenado. Quem está no inferno está condenado. Cristo foi pregar aqueles que estão ali, ó. Olha só. 1 Pedro, olha só que interessante, ó. 3, ó. 19. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar ao espírito que era detido no cárcere. Aquele que outrora, no dia de nós, tinha sido rebeldes, ó. Olha só que interessante. E, ou seja, pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, ó. Para que, embora seja condenado em sua humanidade de carne, viva segundo Deus quanto ao Espírito. Olha só. É perca de tempo. Tá na Escritura. E os caras não acreditam. 1 Coríntios 13, ou 3, 13, 15. Mateus 5, 23, 25. Mateus 12, 32, 33. 2 Macabeus 12, 46. E Paulo orou pelo seu amigo. 2 Timóteo, se eu ver se é isso mesmo, olha só. Oração pelos mortos é costume do povo de Deus, meu irmão. Timóteo, ó. Por isso que nós oramos pelos mortos. 2 Timóteo 16. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou. E o Senhor conceda a graça de obter misericórdia. Ó. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Tiago 2,13. Junto do Senhor aquele dia que sabe melhor que ninguém quanto bom serviço ele me prestou em Éfeso. Olha só, agora Paulo orando só pela família, porque ele já foi embora. 2 Timóteo 4, 19. Saúda Priscila, Aquilas e a família de Onesíforo.
Então, meu irmão, não tem como, cara. A Santa Missa que atualiza o sacrifício de Cristo, que arde as almas desses falecidos, que estão ali no purgatório esperando ser purificado. É uma passagem só, a glória. Inferno não tem como. Não tem como Cristo ter ido lá no inferno e pregar, te salvar aquele que estava condenado já, não. Foi lá no purgatório que é aliciar totalmente só a Escritura, que o Martinho Lutero cuspiu. Salve Maria, sou missionário São Roberto.